João Pedro Marques, nascido em 1949, tem uma carreira académica reconhecida, aplaudida, com prestígio, que faz dele um nome de referência a nível nacional e também mundial nos estudos sobre a escravatura. E este livro, que é um livro de acesso fácil, desde logo no manuseamento da obra e na utilidade que o conteúdo tem para o nosso conhecimento da matéria, ele mostra até que ponto é que é realmente um grande especialista na temática da escravatura, podendo refletir e ajudar-nos a refletir sobre o papel que a escravatura teve em todo o complexo processo de expansão de Portugal no mundo, designadamente com a chegada à Índia, com a expansão por todo o Oriente, e o papel que os escravos e a escravatura tiveram, tanto do ponto de vista da força material e humana e também, digamos, no rendimento económico que a venda e o comércio dos escravos gerou. Este livro é construído a partir de 24 questões centrais. O autor, João Pedro Marques, faz as perguntas, dá-nos as respostas e partilha connosco, mais do que respostas, a sabedoria que é intrínseca ao debate deste assunto. Não é um processo fácil. Algumas destas perguntas são fundamentais para desfazermos alguns mitos que se foram criando ao longo dos anos sempre que se fala de escravatura, saber se foi o combate dos escravos contra a escravatura que levou à abolição da escravatura, quais as forças políticas que se foram combinando e conjugando em Portugal, no Brasil, em África, noutros lados, para que o processo da escravatura cessasse e terminasse, e que nos ajuda a perceber que nos aspectos fomos piores que os outros e noutros aspectos fomos melhores que muitos outros, mas ajuda-nos a perceber essencialmente o papel central, vital e estratégico que a escravatura teve na construção do nosso projeto imperial, muito baseado no conceito de império que tinha, por exemplo, o rei Dom Manuel, lembrando que foi nesse reinado que Vasco da Gama chegou à Índia, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e que Afonso de Albuquerque construiu a solidez da presença militar e marítima portuguesa no Oriente da Índia até o Hormuz e Malaca. Um livro que vale a pena ter e ler, que pode ser útil para os estudantes da matéria ou, em geral, para pessoas que se interessam por este assunto e que depois podem ler muita da bibliografia disponível e hoje sofisticada, rigorosa e apelativa sobre esta matéria. Passamos agora, trata-se de uma edição da Guerra e Paz, e eu passo já para um livro que tem a chancela da Oficina do Livro e é de um autor português jovem, nascido em 1978 e que se estreou em 1972 com um livro que tem um título interessante e apelativo, À Espera de Moby Dick, e depois, logo em 2015, escreveu um livro também com um título interessante, engenhoso e apelativo, Manual de Felicidade para Neuróticos. Este livro, Para em Todos os Relógios, foi um romance finalista do Prémio Leia. Nuno Amado tem uma escrita ágil, engenhosa, forte, sólida, que é a escrita de quem escreve bem e sabe o que escreve e para quem escreve, e também de alguém que foi ao longo destes anos de vida, de alguém que nasceu em 1978 e faz parte de uma muito jovem geração de escritores, sabe muito bem o que é que a literatura pode acrescentar ao seu projeto de partilhar com os outros o que sabe e o que tem para dizer a partir da palavra escrita. O último destaque vai para um livro de peso, um livro substancial com cerca de 1000 páginas. Trata-se de uma edição das publicações de Dom Quixote. É um livro que é de uma inquestionável atualidade, que sai numa altura em que ainda se debatem muitos aspectos relacionados com o centenário da Revolução Russa de outubro, novembro de 1917. É de Orland Figes, que é um grande especialista na matéria. Este livro de 1000 páginas fala sobre a Revolução Russa 1891-1924, ajudando-nos a perceber em profundidade quem foram os seus protagonistas, quais foram as forças que estiveram em confronto e qual foi a realidade que nasceu desse confronto estrutural que mudou não só a história da Rússia, mas a história do mundo, também do ponto de vista ideológico, confrontando ideias, pensamentos, projetos e utopias que transformaram a realidade mundial. Basta lembrar que a Guerra Fria foi um fruto do triunfo desta revolução e toda a evolução que se lhe seguiu, e da forma como a Segunda Guerra Mundial se resolveu.
primeiro com a Rússia em perda, com a invasão pelas tropas hitlerianas, e depois com o triunfo, com a entrada dos russos também em Berlim, sendo triunfantes juntamente com os norte-americanos e com as outras forças aliadas. É um livro que se lê bem, que se consulta, que vale a pena partilhar e dar a conhecer, um livro que vale a pena ter. A Tragédia de um Povo, a Revolução Russa, 1891-1924, que nos ajuda a perceber até que ponto é que este assunto não é um assunto esquecido, perdido e esvaído na dimensão sempre implacável do calendário, mas é uma realidade que marcou e de certo modo ainda marca a história do mundo, não sendo necessário falar de Cuba ou da Coreia do Norte ou do Vietnã, mas pensando em tudo aquilo que se perdeu, transformou e se converteu numa outra realidade na Rússia de Lenin, de Stalin e de Trotsky, tendo Trotsky sido assassinado no México por vontade explícita, expressa e trágica de Stalin, que não queria ter um concorrente com a dimensão de Leon Trotsky. Um livro que vale a pena ter e ler e dar a ler para se perceber melhor, num tempo de debate sobre o assunto, o que foi a Revolução Russa há um século.